Nesse vídeo, a gente vai aprender como trabalhar com requisições do tipo PET aqui dentro do Next. As requisições do tipo PET a gente vai utilizar quando a gente precisa alterar parte de uma informação que vai estar armazenada no nosso banco de dados ou em qualquer outra estrutura. Então, aqui no meu Thunder Client, eu vou criar uma nova requisição. Eu vou mudar aqui o tipo dela para PET. A gente vai usar a mesma URL. E aqui, nessa requisição, eu vou mandar como parâmetro o ID do meu objeto. Então aqui, se eu fazer a requisição com todos os nomes que eu tenho dois objetos com ID e name. Então eu vou mandar o ID do objeto e no body eu vou mandar um JSON com o meu texto que eu vou querer alterar, vou colocar o valor de new name. Então se eu fazer a requisição assim, dessa forma, ele retorna para mim um 405 que o método não foi encontrado. Então aqui no nosso arquivo route dentro da pasta ID, a gente precisa criar esse método PET. Então eu vou exportar uma função assíncrona, da mesma maneira que as outras rotas, e o nome dela vai ser PET. Assim. Aqui eu vou receber algumas coisas. Eu vou receber a minha request, aqui, que ela vai ser do tipo request do JavaScript, e eu também vou receber um objeto com os parâmetros. Aqui, esse objeto, ele vai ter um objeto chamado params, que vai ter um ID do tipo string. Dessa maneira. E aqui, eu vou pegar o meu body, vou pegar o meu JSON, aqui na minha response, aqui no caso, na minha request, não na minha response. E eu vou extrair a propriedade que eu estou enviando aqui, a propriedade text, do meu body. Assim. E aqui eu vou precisar agora pegar o index do meu objeto, ou no caso o ID dele, que tenho aqui na propriedade ID. Então aqui vou criar uma variável index, e eu vou usar o meu array de data, e eu vou buscar pelo index, onde o meu user, vou utilizar aqui o nome user, onde o user ID for igual ao meu ID que eu estou recebendo nos parâmetros. E depois disso, eu posso aqui no meu data, no objeto do index que eu extraí aqui, eu vou mudar a propriedade name pro meu text. E também eu vou retornar para o usuário uma resposta contendo aqui o meu objeto atualizado. Dessa forma aqui. Agora, se eu salvo e eu faço a requisição aqui, primeiro a requisição get com todos os objetos, eu tenho dois objetos com ID name, um é João e outro Vitor. Agora o meu objeto 2, eu vou alterar o nome dele para new name. Vou fazer a requisição aqui, ele retornou o novo objeto, e se eu faço a requisição get novamente, eu posso ver que ele também já teve alteração aqui. Eu posso alterar também o objeto número 1 para, por exemplo, Eduardo. Eu faço a requisição e se eu faço o meu get novamente, ele já consta aqui a alteração para mim. Então é dessa maneira que a gente consegue trabalhar com rotas do tipo PET aqui no Next, criando as funções com a nomenclatura do método HTTP. Então na próxima aula, a gente vai estar vendo como que a gente consegue trabalhar com rotas também do método delete.